Oi, gente, tudo bem? Então aqui voltamos com o nosso quarto episódio do Clube do Livro. Aquele quadro, né, que a gente conversa sobre alguns capítulos que a gente leu durante a semana, sobre determinado livro, né? E a gente discute tanto o que aconteceu, pra você que não leu, entender mais ou menos o que se passou no livro. Pô, e também a gente discute as nossas impressões, né? Como o autor ou a autora escrevem, quanto na própria obra, de referências que a gente acha. Então, vamos nos apresentar de novo. Então, eu sou a Luísa. Eu sou a Júlia. E pra hoje, a gente leu os capítulos 10, 11, 12 e 13 da Agatha Christie, né? E não sobrou nenhum. E aconteceu bastante coisa. Eu vou te falar que esse episódio, eu acho que vai Sim. durar um tempinho, porque tem bastante coisa pra comentar e a gente tá quase terminando. Só falta Entendi. um capítulo, não. Um episódio, tirando esse e o próximo. A gente É acaba. muito, é muito louco isso, né? Porque a gente fez esse projeto também pra nos incentivar a ler. E deu certo. Tipo, a gente Sim. piscar de olhos, a gente quase Uhum. acabando. Aproveitando, se você tiver alguma referência de. Não referência, mas alguma sugestão de livro que você queira que a gente leia, coloca aqui nos comentários. Mentira, mas escreve aqui, escreve, sei lá, no Instagram, alguma coisa do tipo, manda um direct, não sei. Mas fala pra gente o que você acha que a gente vai curtir de ler, o que tem bastante discussão. Queria dizer que a gente está em várias redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, tudo 3 de regra. Então vai lá dar uma conferida, a gente está sempre colocando os conteúdos complementares sobre o livro, então curiosidades sobre a autora, adaptações do livro, tem vários posts bem legais, então vai lá dar uma olhada. Bom, gente, então vamos começar aqui conversando um pouco. Dessa vez eu anotei no caderno, não sei, eu li lá fora, eu não queria levar o computador. Cada um anotou em uma forma. Então vamos lá, vamos começar pelo capítulo 10. Alguém lembra como começou o capítulo? Pra mim, eu tenho Sim, amnésia, sim, entendeu? sim, Eu sim. tava olhando isso. O capítulo começa mais ou menos no mesmo pique que a gente acabou os outros capítulos, que é pessoas discutindo sobre quem será que é o culpado, porque cada vez tem menos pessoas vivas, então cada vez as pessoas ficam mais. Elas estão desesperadas para saber quem é, e elas sabem que é um deles. Começa inclusive com uma frase assim, que fala: Agora já não dá mais para dizer que é uma questão de acidentes ou suicídios, é definitivamente assassinato. 3 assassinatos até agora. Foi o Lombardi que disse isso, se eu não me engano. Então começa com uma conversa entre o Lombardi e a Vera. Eles falando sobre quem eles acham que é suspeito. Então, eu até anotei aqui quem suspeita de quem. Então, por exemplo, o Lombard, ele diz que ele suspeita do Wargrave, porque como ele é um juiz e como ele é muito reconhecido, ele é um não vou dizer que é um bom juiz, mas ele tem uma carreira bem definida, ele tem uma autoridade muito alta, acho que era isso que eu queria falar. Então, ele sempre teve esse papel de decidir quem vive e morre, entendeu? Justamente por isso ele ser manipulador, faz sentido esse argumento que ele usou. Tipo, ele quer estar sempre no poder e, enfim, manipular as pessoas. Síndrome de Deus. E no caso da Vera, ela suspeita que é o Armstrong. Pelos mesmos motivos que a gente conversou aqui. Ela literalmente falou a Sim. mesma coisa. Que Sim. ele tinha influência em tudo. Em tudo que podia acontecer, ele estava envolvido de alguma forma. Eu tive umas conclusões que eu tirei, não sei se vocês vão concordar comigo. Nessa conversa, eu não sei, me intrigou o fato de que quando a Vera começou a perguntar, eu acho que foi a Vera que começou a falar sobre isso com o Lombard, e ele falou: Vejo que está excluindo nós dois, é isso? Bem, tudo certo. Sei muito bem que não sou o assassino e não suponho que haja algo insano na senhorita. Tá, ele começa a bajular ela. E daí, depois ela começa a meio pressionar ele, porque ele fala: Ah, você não vai falar a mesma coisa de mim? E ela fala sobre como. Ele meio confessou que ele tinha feito o crime lá de. Ele matou 10 pessoas. Ele matou uma tribo lá. Ah, é, ele tinha É. falado como se não fosse nada. Então a Vera falou: Eu não posso falar o mesmo de você. E daí ele falou assim: Exatamente, se eu decidisse cometer um ou mais assassinatos, seria unicamente por aquilo que pudesse lucrar com os meus crimes. Esse tipo de massacre em massa não é do meu feitio. E logo depois ele já começa a falar muito do juiz Wargrave. E como eu tô vendo How to Get Away with Murder, ela fala que pra você How to Get Away with Murder, você primeiro tem que achar outro suspeito, que foi muito convincente ela ter meio que duvidado dele, e daí ele já dá uma enrolada, dá meio uma admitida pra ela ficar meio satisfeita, e já joga a conversa pra outro rumo, sabe? Não sei. Não, mas faz muito sentido, na real. Faz mesmo. Então, esse negócio faz muito sentido de você se isentar e mesmo assim mudar o foco pra outras pessoas. Mas eu fiquei pensando no próprio Wargrave. Ele podia estar assumindo a responsabilidade de conduzir o caso, porque ele sempre fala, tipo, a gente não pode acusar ninguém, porque ninguém tem prova. Tipo, ele fica meio que Ah, dissuadindo as entendi. pessoas, entendeu? Uhum. Então ele fala isso e eu fiquei pensando nisso. Pra ninguém Não suspeitar. necessariamente. Exato, exatamente. Entendi. Tipo, pode ser ele, entendeu?
Aham. Mas. Uhum. Ele ainda pergunta, depois que eles conversam um pouco, ele fala: Ah, em quem você votaria? Mais ou menos ele meio que tá fazendo ela achar uma pessoa que ela considera culpada, mas como ele tá numa conversa com ela, obviamente ela não vai falar que ela acha que é ele se ela achar. Então, de algum jeito, ele tá meio que manipulando ela em se acostumar com a ideia de que é outra pessoa e não ele. É um bom Faz ponto. sentido? Sim, Não Faz sei. sentido. É Ah, que. e quando ela falou do Dr. Armstrong, ele negou, ele falou, não, nossa, eu acho que não. Sendo que não tinha nenhum motivo aparente pra ele negar. Então eu fiquei pensando, e se ele estiver trabalhando com o Dr. Armstrong? Meu Deus. Hum. Imagina. Enfim, Eu enfim. fiquei pensando, eu fiquei pensando, Jogando tipo. essas ideias aí. Eu fiquei pensando no estilo Among Us, sabe? Quando tem duas pessoas. Quando tem quatro Sim, pessoas e tem dois impostores. gente, esse livro é totalmente Among Us. É Nossa, totalmente. É É verdade. Tem verdade, muito. nossa. É verdade, nossa, não tinha não parado parei pra pra pensar. pensar nisso. Uhum. Então, eu queria falar em relação a essa mente assassina e psicopata. Tipo, sim, o Lombardi ele tem essa mente, mas eu acho que o argumento que ele usa é muito verdade, sabe? Tipo, se ele tem essas capacidades de matar outras pessoas, por que ele iria fazer todo esse showzinho pra matar, sabe? Uhum. Eu sei que o assassino tem certo prazer em fazer isso, mas não é o tipo de perfil que eu imagino que seja o Lombard, entendeu? Sim. E outra coisa que eu ia falar é que, se fosse um caso real, eu falaria a pessoa mais tranquila, gente boa do rolê, porque geralmente são essas pessoas que tendem a, tipo, em um contexto social, elas são bem tranquilas, mas na realidade ela tem algum problema psicológico. E geralmente isso que Se ela acontece. for um psicopata, tipo, pra ela tá tudo bem, ela não tá sentindo remorso. É. Exato, exato. Eu desconfio de todo mundo, entendeu? Mas enfim. Acho que já pode passar pra segunda, que é basicamente o Blor chega pro Roger e fala: Ah, você tem alguma suspeita? Daí o Roger fala: Ai, não tenho ideia. Daí depois o Blor fala: Ah, eu tenho uma suspeita, mas ele deixa quieto, entendeu? Então, na hora, quando eu tava Sim. lendo, eu tinha entendido. Ou ele não falou pro Roger, porque, tipo, era o Roger. Então você não ia falar na cara dele. Ou porque o Roger, ele parece ser uma pessoa tagarela, sabe? Conversa com todo mundo. Podia fazer isso sem intenção de ser mal, entendeu? Sem intenção de prejudicar a investigação do Sim. Blor. Mas, mesmo assim, Uhum. ele conversa com todo mundo, né? Então, acaba escapando algumas informações. Então, talvez sinta uma falta de confiança do Blor com o Rogers. Ah, eu queria falar da terceira parte, que é quando o Armstrong e o Wargrave estão conversando, que eles também conversando sobre a mesma coisa, né? Tipo, quem vocês acham que é. E aí, eu só queria entender, porque no final o Wargrave fala, eu tenho certeza que é essa pessoa. Tipo, pra mim é claro que é essa pessoa. E aí o Armstrong fica, como assim? Não compreendo. E aí acaba esse capítulo. E eu não sei, eu achei estranho, porque não fala quem o Wargrave é, mas tipo, aí o Armstrong ficou confuso. Eu ia falar que pode ser pelo mesmo motivo que eu citei antes, sabe? Ou falta de confiança, ou porque realmente é aquela pessoa. Que agonia. Imagina estar nessa situação e você sabe que alguma das pessoas é o assassino e você meio que por instinto de sobrevivência tenta se agrupar com outra pessoa pra ficar amiguinho dela. Você nunca vai saber se é aquela pessoa que você se agrupou. Sei lá, isso ia me surtar. Pensa nos grupos sociaizinhos, assim, de cola no sexto ano. Você se junta com uma pessoa por, sei lá, empatia, E às vezes aquela pessoa é a criança que tá falando mal de você pelas costas, sabe? Então, sei lá, Bem, foi tudo bem sua infância. Tá muito você tava específico. nela, mentira. Tá muito específico sexto ano, entendeu? Tem uma conta do Twitter que é só, isso foi muito específico, tá tudo bem. Daí É. ela tira prints de coisas assim. É É, um Among Us há muitos anos atrás. A Agatha Christie previu o Among Us. ela previu, Sim. exatamente. Ah, eu escrevi É, bastante coisa na próxima parte, ela é bem importante. Foi da quando a Emily Brent. Emily, ela É. foi lá no quartinho dela, beleza. Daí ela, eu não sei se ela dormiu, tava tentando dormir, sei lá. Ela pegou um caderninho e começou a escrever. Ela, ai, hoje o dia foi horrível, porque uma Carter morreu e blá 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 blá. E nesse Daí, momento, a Agatha Christie contou pra gente que ela é inocente. não seriamente porque ela pode estar escrevendo isso para ter não ter um álibi, mas ter tipo, ai, olha, eu escrevi isso, tipo, Entendi. ter uma Mas prova sei lá, com. eu achei a Agatha Christie Sim, é falando que não pessoal. é. Isso, mas sim, pode ser isso de da Agatha Christie mostrando pra gente que ela não é culpada. Daí, enfim, ela tá escrevendo lá como foi o dia dela, que foi ótimo. Daí no final ela fala: o nome do assassino é. Daí eu não sei o que aconteceu. Não sei se ela pega no sono, não sei o que Que ela acontece. teve uma alucinação, sei lá. Eu não... Só sei que ela escreve: o nome do assassino é Beatrice Taylor. Eu não vou mentir, eu fiquei um pouco chateada, porque eu pensava que ela ia escrever o nome de alguém.
Que realmente. Também. Mas No caso você começo não eu fiquei, lembre. quem é Beatriz Taylor? Daí eu Eu lembrei demorei que também pra entender, mas a menina que se suicidou, tecnicamente por culpa dela, então. Ou melhor, se ela tivesse sido boa com a menina não tivesse se suicidado, provavelmente ela não estaria na ilha. É. Então, tecnicamente, uma assassinou a outra. Um ciclo de Sim. mortes, entendeu? Entendi. Sim, entendi. Que é o que aconteceu com todo mundo. A minha anotação disso é: estava sob efeito de alucinógenos? Ponto de interrogação, ponto de interrogação, ponto de interrogação. Será que a Emily Brent fuma? Não, Mentira. eu já tava achando que assim, já que tem cianureto, já que tem sei lá o quê, a pessoa já tinha assim, a maleta inteira, tinha. Mas sabe Yeah. o que eu pensei também? Que ela sempre falou que ela não tinha culpa. E eu acho que aqui ela também não tá sentindo culpa ainda. Eu acho que é medo, sabe? Ela começou a ficar com medo de pagar pelos pecados, assim, que nem ela mesma Ah. tinha falado, sabe? Ou pode ser culpa também, não sei. Eu fiquei pensando nisso, se ela realmente começou a sentir culpa ou se era só medo de morrer. Enquanto eu leio esse livro, eu também tô lendo o livro de Anne with an E, sabe a série do Netflix? E a mulher que adota a personagem principal, que é uma órfã, ela é muito parecida com a Emily. Ela é uma senhora, com uma educação muito rígida e muito religiosa. Então eu meio que relaciono elas. Então, quando, sei lá, ela começa a surtar, esse tipo de pessoa, quando as coisas começam a Uhum. sair do controle, a pessoa começa a ir surtando. Ah, então, seguindo um pouquinho. Todo mundo já tá muito nervoso, né? Porque já percebeu que ia dar ruim e que realmente eram assassinatos e tal. Daí todo mundo se encontra na sala. Daí o Rogers, ele fala. Também não foi uma boa hora que ele chegou lá. Ele chegou lá e falou: gente, então, sabe a cortina do banheiro de seda, escarlate? Então, sumiu. Oleada, seda, oleada, escarlate. Obrigada, foi obrigada. Então, ele falou, então, gente, sumiu. Mas eu não sei por que todo mundo ficou tipo. Mas na hora eu pensei, nossa, a pessoa pegou pra vender alguma coisa. Pra vender ela, entendeu? Deve ser cara. Daí Como é depois que eu vai. pensei, tem mais coisas caras na sala, Exato. É, Esse- na casa. e Talvez tipo, cortina. Tipo, é um negócio grande. é muito específico, né? Daí eu fiquei pensando, É. vai matar alguém enforcado, sei lá, não ou sei. uma bebida, sei lá. Bom, então seguindo um pouquinho, basicamente, a Emily e a Vera Sim. falam, gente, beijo, beijinho, tô com sono, tchau, tchau. Daí Todo elas mundo vai lá, ó. Trancando porta. sobem, daí uns caras lá acompanhados, não lembro quem foi. Daí eles ouvem barulho de porta trancando. Falou, tranquilo. Rogers vai lá e fala: hoje não sai uma porcelana dessa sala de jantar. Daí ele vai lá e tranca a porta do fundo, tranca a outra porta, tranca e fala: vou levar essa chave comigo pro meu quarto. Entra no quarto dele, checa o armário pra ver se tem alguém e se tranca dentro do quarto. É. Vou falar uma coisa muito estranha. Nesse momento que ele tava trancando tudo, eu achei que era ele. Tipo, eu tinha certeza absoluta. Porque ele falou umas frases muito estranhas. Muito estranhas, tipo, muito estranhas mesmo. Eu Pra anotei mim a só mostra primeira. que não era ele. Claro que não. Não, é que tem uma. Eu não sei se é a mesma. Eu Tipo, anotei do duas. fim. A primeira é: eu vou cuidar para que hoje, à noite, ninguém faça nenhuma travessura. Então, Mas eu escolhi. é Sua- pra ninguém tirar o coisinho da sala de estar. Não, a que eu achei mais suspeita, que eu fiquei, ué, que ele falou assim, por hoje chega de brincadeiras com soldadinhos. Essa noite eu já cuidei de tudo. Aí eu pensei, nossa, parece que, tipo, Verdade. eu pensei, será que é ele? Nossa, mas eu não tinha Exatamente. pensado Aí nisso. quando revela, tipo, o vilão, assim, e ele tá, tipo, Mas, rindo, assim. gente, então É, por que que ele ia subir pro quarto dele? Fala, eu olhei a única parte que poderia ter alguém escondido, que era o meu armário, e não tinha ninguém. E daí eu tranquei a porta. Eu concordo. Mas essa frase também é suspeita. Vai ser ler um negócio desse, ele tá falando sozinho, entendeu? Sim, Eu fiquei tipo, Roger. sim. eu Rogers também fiquei. Alguém quer falar do capítulo 11? começa com pessoas estão lamps, acordando, não sei o quê. Não sentiu o cheiro de bacon. Ué, cadê o nosso querido Raw Rogers? E daí eles descem e daí todo mundo fica tipo, o que que está acontecendo? Tem alguém que dorme até mais tarde, que eu não sei quem é. O Blur tava tipo, o É, que foi? É, cadê Daí o O Rogers? Lombard falou, você dormiu 12 horas. Daí ele falou, não sei como. Ou passou a noite acordado. Então, ou ele dormiu 12 horas mesmo e tava tranquilão. E ele falou, eu não sei como eu dormi 12 horas. O que? Quando você tá com medo, você não dorme 12 horas, né? Convenhamos. Ou ele acordou, fez alguma coisa que não deveria e voltou pra dormir e tava com sono, então dormiu até agora. pode Possibilidades. ser. Suspeito, suspeito. Suspeitos. Todo mundo, viu? Todo mundo suspeita nesse negócio. Daí, assim, eles já fazem a reunião do Among Us, né? Dá o pé, o botãozinho de emergência, todo mundo Sim. vai lá. E daí eles falam, pera, cadê a Mrs. Branch? E ela chega lá na porta e fala, cheguei, tava passeando. E daí, tanto que depois outra pessoa conversa, tem uma conversa paralela, onde eles falam, né? Se ela tava tão tranquila andando sozinha pela ilha, quer dizer que ela não tem medo. Então pode ser Exato. ela. Daí eles vão lá procurar o querido. A Vera tá lá do Orgreave, né? Ela segura no braço dele e fala:
tem 6 soldadinhos. Daí todo mundo fica tipo, oh shit. Oh, não. Oh, não. É. Eles já sabiam nesse ponto que se a Amy não tinha morrido, provavelmente o querido Rogers falecido. Mas enfim, mesmo assim eles ficaram procurando pela casa. E finalmente encontraram ele. Na lavanderia, se não me engano. Tava cortando a lenha e recebeu uma machadada desse. E, de Uhum. novo, o médico alega poderia ser uma mulher. Mas será que isso é pra Sim. favorecer ele? Uhum. Não, eu só percebi, assim, só pra gente lembrar, não sei porquê, mas eu percebi isso, que as mortes começaram a ficar mais violentas. Porque a primeira foi envenenamento, aí a segunda foi morreu dormindo, aí depois o MacArthur, tipo, levou um negócio aqui atrás. E aí esse é, tipo, uma machadada, sabe? Não sei, achei É verdade. que começou a ficar mais violento. E À luz não dos sei. eventos futuros, isso é real. Esse padrão segue. Uhum. É verdade. Então, basicamente, a Vera vai lá, ela tava na cozinha, se eu não me engano, quando eles descobriram isso. Quando ela vê aquela cena, ela já começa a dar uns berros, ela começa a gritar, ela fica totalmente histérica, e ela começa a falar do poema, ela começa a rir, né? Ela é aquele nível de histeria que a pessoa começa a surtar completamente. E ela saca o negócio do poema. Ela fala: abelhas, tem abelhas nessa ilha, não sei o quê. Porque ela sabe que. Porque ela percebe que a parte do poema que representava a morte do Rogers era essa de soldadinho foi cortar lenha, não sei o que, não sei o que lá. Mas daí ela lembra que a próxima rima é sobre brincadeira com abelhas e mel, e ela já começa a surtar. Em contraste com esse surto, tem a Emily que tá totalmente inabalada, como se Ela nada segue tivesse forte, acontecendo. entendeu? E o Bloch Coração tá lá frio. só suspeitando dela. Eu tenho uma frase, acho que é o Bloch que fala, se a mulher fosse inocente, estaria apavorada demais para ficar perambulando sozinha pela ilha. Ela só faria isso se soubesse que não tinha nada a temer, ou seja, se ela própria fosse a assassina. É aquilo que eu tinha falado antes. Assim, eu percebi que quando eu tô começando a achar que é um personagem, ela tá que ele mata ele. Então, o Rogers, daí ele mata. Outras pessoas também, que eu achava que era morrer, entendeu? Na noite passada, quando eles estavam conversando e eles estavam tomando chá, ela fala, ai... A Vera pergunta, você vai servir o bully? Daí ela fala, ai, não, muito pesado pra mim. Daí isso pode ter sido de argumento pra ela não ter força pra bater na cabeça do Roger, entendeu? Ah, Tem que Nossa, entender as isso é referências, gente. certinho. Nossa, é Então, verdade. verdade. Nossa, foi um detalhe bem Nossa, good Lu, catch. boa. bom pontuado. Bom, enfim, continuando, o que é a última parte do capítulo 11, mas o que eu queria pontuar, isso que é muito importante que eu achei, é que eles estão tomando um cafezinho, sempre eles tomam um café, né, comem, enfim, é o momento que eles Aí se preparar um reúnem. café da manhã. Daí eles falam, por fora todo mundo tá tranquilo, mas por dentro tem os pensamentos. E tem 6 pensamentos aqui. E eu tentei supor de quem era qual É isso que eu queria fazer pensamento. com vocês. Eu também. Ai, sim. Que Eu anotei um aqui. deles é do assassino. Então, Tá. o primeiro, eu chutei que era o Armstrong por falta de opção. E agora? E agora? O que vai acontecer? Quem será o próximo? Quem? Qual de nós? É meio preocupado, né? Histérico, mas, tipo, não que tenha uma característica específica para ser o Armstrong, mas ele foi o último que sobrou da minha lista de. Mostra que a pessoa tá, tipo, muito preocupada e que ela tá meio, tipo, e agora? E, pelo menos eu li, tipo, e agora? E agora? O que vai acontecer? Tipo, Poderia ser a Vera. poderia, É. poderia. Daí o próximo é: daria certo? Será mesmo? Não sei, quem sabe. Vale a pena tentar. Se houver tempo. Meu Deus, se houver tempo. Eu Isso eu não acho acho meio que esse é o do Esse é assassino. assassino. estranho. Eu não acho. É. Eu não acho que é o do Ah, assassino, é? porque parece como se Ah, é fosse porque. ele pensando num plano pra escapar ou pra chamar a atenção de alguém da costa. Não Ou pra sei. E fazer uma tem um jangada, outro sei lá. pensamento É, que é mais suspeito. É. exato. Exatamente. Então, eu já notei que era da Emily puramente por ter, meu Deus. O que eu sei que é uma expressão completamente genérica. Mas ela acreditava em Deus. Então eu coloquei. A próxima seria: mania de religião, isso sim. Olhando pra ela com tudo, mal dá pra acreditar. E se eu estiver enganado? Esse Isso é eu tenho uma certeza que é o sacanagem. Blor. Isso é uma Oi? sacanagem, porque em inglês não tem flexão de gênero em verbo. Então a gente não saberia se é mulher ou homem. Mas Verdade. aqui, pra tradução, eles colocaram e se estiver enganado. Então É. imagina, o tradutor teve que ler o livro inteiro pra saber de quem era esse pensamento. Mas sim, é verdade. Então, esse eu acho que é o Blor. O quarto seria: isso é uma loucura. Tudo aqui é uma loucura. Eu estou enlouquecendo. Novelos de lã aparecendo, cortinas vermelhas de seda. Não faz sentido. Não consigo entender coisa alguma. Esse eu achei Esse que daí era é a a Emily. Vera. Ah, eu achei que era a Vera Eu achei que também. era a Vera também. É a Vera que bordava? Não, era a Emily.
Ela falou das novelas de lã pras Ah, tá, pessoas. tudo bem. É. Entendi. E eu acho que foi com a Vera que ela comentou até, quando elas estavam Ah, cozinhando, né? Daí, o quinto é: todo de uma, todo de uma figa. Acreditou em cada palavra que eu disse. Foi fácil. Devo ser cuidadoso, porém muito cuidadoso. Eu só tenho certeza que é o Lombard, porque. Não, você ia falar que esse é mais suspeito. Tá bom, então é o Lombard. O Lombard que matou todo mundo. Porque eu tenho certeza que é dele esse negócio. sim, porque ele é o único que tava falando com outro homem. Não, mas é suspeito, vai, no mínimo. Tolo de uma figa acreditou em cada palavra que eu disse. Foi fácil, devo ser cuidadoso, porém muito cuidadoso. Nossa, Sim, eu é achei que suspeito. o Lombard que é cínico desse jeito. Então talvez seja ele, realmente. Exato. Mas talvez seja só da natureza dele, de ele ser frio, de ele ser cínico, de ele ser É. psicopata. Ou, tipo, realmente a pessoa. Porque, não Ah, sei, ou ele acha que o cara que ele tava falando com é o assassino. pode ser também. Mas também pode Oi. ser o juiz, o Wargrave. É. Por quê? Porque ele é um bom manipulador de juiz. Mas ele não é tão cínico assim. De ficar tipo, enganei ele, foi fácil e tal. Ele Ele é pode mais não seco, ele é mostrar. mais sério. Mas se ele é um cara super histórico de manipulação de júris, dentro da cabeça dele, ele não deve ser calmo e tranquilo e não sei o quê. Ele deve ter uma mente meio maquiavélica. Não sei, pelo menos assim que eu penso. Entendi, faz sentido. Mas mesmo assim, nessa frase em si, eu acho que foi o Lombard, não o É, juiz. Bom, e por fim, a sexta frase é: 6 figurinhas de porcelana, só 6. Quantas haverá esta noite? pra mim é É, genérico. Então, eu acho que esse é o Wargrave. Porque ele é mais sério, entendeu? Mais racional. Então, tipo, ele fala, quantas tem? Tipo, ele é um dos únicos que não tá com emoção na frase, entendeu? Ah, Por tudo isso que eu acho bem. que é o Wargrave. Bom, então agora estamos no capítulo 12, né? Já morreram 4 pessoas, né, do total, até agora. E começa com um capítulo, pelo menos a primeira anotação que eu noto, é basicamente que a Emily tomou uma picada de uma abelha. Em tese, ela tomou uma picada de uma abelha. Porque ela tava meio tonta lá, tipo, eles estavam tomando café da manhã, ela tava meio tonta. Daí ela falou, gente, tira as coisas aí da mesa, que tô meio tonta aqui, não consigo levantar, e Vou depois eu encontro sentar. vocês. Detalhe, Dr. Armstrong oferece um remédio e ela fala não, não, não. Ela ficou super É. tensa, assim. Mas faz É, sentido, tá ligado? eu escrevi, Sim. doutor oferece remedinho da alegria. Ela disse não. De fato. Enfim, ela ficou meio tonta, ficou sentada lá. E aí ela começou a ver uma abelha, tipo, na janela, assim, um Uma barulhinho de uma abelha. mamangaba com aqueles abelhão. O que é contado pra gente é que ela tecnicamente tomou uma picada dessa abelha. O que depois a gente vai descobrir que não foi uma picada de uma abelha, e sim outra coisa, mas enfim. Injeção de seringa hipodera. Exato, exatamente. O No que eu não sei o que pescoço. significa, só sei que significa que matou ela. Daí, depois passou meia hora, todo mundo já tava lá na sala esperando a Emily, né? Porque, pô, você não passou a tontura em meia hora, pelo amor de Deus. Depois eles decidem ir lá na sala de jantar e viu que ela estava morta. E ela morreu por Uhum. uma picada de seringa no pescoço. Ele, basicamente, o médico inspeciona e vê que foi cianureto de potássio, provavelmente, injetado no pescoço dela com uma seringa. E daí eles começam, meu Deus, quem tinha uma seringa? Daí o médico fala, eu levo, porque eu sou um médico. E daí eles foram subir lá, adivinha o que aconteceu? A Da seringa tinha seringa. sumido. E agora que eles começam então vamos revistar todo mundo. Sim, eles revistam e o primeiro a ser revistado, tecnicamente, é o Lombard. Porque falam, então, isso é revólver. Daí ele fala, não vou abrir mão do meu revólver. Daí, no final das contas, eles vão ver onde está o revólver, que estava, em tese, segundo ele, na gaveta na noite passada. E cadê o revólver? Meu. Ainda não Sim. sabemos. Você Então, traz uma arma, esconde ela direito, caralho. coloca você tranca a porta, pelo menos, quando você sair, Na sei lá. gaveta do Coloca negócio. dentro do É, colchão, sei lá. Só, é. só não coloca Na na gaveta, gaveta. exato. Mas é isso, basicamente. Eles começam a revistar todo mundo, revistam a Vera, revistam todo mundo. Lembrando que todo mundo são 5 pessoas, né? Então é basicamente ninguém. Não dá pra ver. A minha É. anotação é arma do Lombard sumiu, fodeu. Eu anotei mais duas coisas. A primeira é que eles pegam todos os remédios de todo mundo e colocam numa caixinha. Trancam a É. caixinha e depois colocam no armário e depois trancam o armário. Como, tipo, os Nossa. mais fortes eram o Lombard e o Blor, falou, você tá com a chave de um, você tá com a chave do outro. Daí, se vocês forem brigar, vai ser uma briga mais justa, digamos. E se o assassino for uma das outras pessoas, elas não vão conseguir. Eita. Por Né? fim, capítulo 13. Capítulo 13 eu anotei pouca coisa. Eu anotei 3 coisas. Eu comecei com um quote de abertura desse capítulo que eram 5 inimigos ligados por um instinto comum de autopreservação. Tava cada vez mais iminente que uma das pessoas próximas de você são assassinos. Ninguém queria deixar 2 pessoas sozinhas num lugar. Mas eles ficaram sentados na sala e basicamente, como uma pessoa ia no banheiro, ela tinha que esperar. Todo mundo tinha que esperar ela voltar No pra outra começo pessoa eu ir. não tava entendendo isso, porque eu falei, a pessoa vai estar sozinha, ela vai poder fazer uns planos loucos da vida.
Daí, por um segundo, eu pensei, por que não faz parzinho? Daí eu lembrei que uma pessoa é assassina. Oxi. Só que as outras pessoas iam saber imediatamente. Se uma das duas pessoas morressem, a outra que tava com ela era assassina. Faz sentido, mas acho que pra não correr um risco de alguém morrer. Ninguém quer morrer pra. Ninguém quer morrer, né? Então. Exato. E também porque são 5 pessoas que tem agora. Então, Eu tipo. acho que demorou pra eles implementarem esse. Gente, desculpa pela. A gente fez um corte mais drástico agora. É porque a internet da Ju meio que caiu. Daí ela mudou de lugar agora. Agora temos Ela a planta, que é uma participação convidada. É. Exato. Primeira convidada do Regra de 3. Pode entrar, planta. Imagina. Bom, então basicamente todo mundo tá lá muito nervoso, né? Todo mundo não deixando o outro sair de perto, etc. A primeira coisa que eu anotei disso foram já dos pensamentos, que é a mesma vibe do outro negócio. Tem vários tem os 5 pensamentos, né? E você tentar saber quem é qual. Eu acho que do assassino é o último. E ele fala assim, ó, deixa eu ler pra vocês. Devo manter minha cabeça no lugar. Devo manter minha cabeça no lugar. Se eu conseguir pelo menos manter a cabeça no lugar, está tudo perfeitamente claro, tudo planejado. Mas ninguém deve suspeitar. Pode ser que dê certo. Tem que dar certo. Qual? Eis a questão. Qual? Acho que sim. Acho que sim. Ele. Do assassino, com certeza. É claro, É. ele fala, tipo, Pois é. ele, você vai morrer primeiro. Nesse pensamento, eu fiquei, nesse daqui, fiquei entre o Armstrong e o Wargrave, porque os outros faziam mais sentido nos outros Isso. pensamentos, ó. E nesse momento, isso é enquanto eles estão todos trancados na mesma sala. Acredito eu que sim. E tem um acho que é momento assim. que acaba a luz, porque A eles KJ. esqueceram de colocar, sei lá, gasolina no motor, que é uma coisa que o Rogers fazia. E daí todo mundo fica, fudeu. Daí falam, Uhum. vamos lá fora, só que tá, tipo, chovendo muito. Daí falaram, melhor não. Daí eles pegam umas velas lá. E vamos de vela. Então, aí eles estavam nessa sala, né? No escuro, todo mundo com vela, e aí a Vera decide ir lavar o rosto, assim, sabe? Dar uma acalmada, ficar sozinha. Quem quer? Skincare. Exato. E aí ela sobe lá sozinha e vai pro quarto dela. Quando ela vai no banheiro, ela começa a relembrar das coisas do. Ela sente o cheiro do mar quando o menino morreu, aquele menino que ela supostamente matou. E aí ela começa assim, nossa, cheiro de mar, água. E aí vem ela sente uma mão pegando o pescoço dela, uma mão pegajosa. E aí ela começa, tipo, gritar apavorada. E aí todo mundo que tava lá na sala vai subir. Detalhe que ela levou uma velinha com ela, só que a vela apagou. Não sei por que apagou. É verdade. A vela apagou, dela não conseguia ver nada, dela sentiu essa mão. Dela gritou, tipo, muito. Imagina se sente uma mão. Ai, não. O Aquaman veio te pegar. E toda essa tensão já de estar num lugar em que todo mundo tá morrendo. É Então, verdade. Isso que eu achei que é muito estranho, porque aquela alga foi justamente posicionada para, tipo, quando acabasse a luz dela, ela... Aliás, isso leva a um ponto. Quem falou pra eles falarem, não vamos acender, não vamos lá ligar o motor, não, vamos ficar com velas. Quem falou isso? Porque tava chovendo. Entendi. Alguém Ela não acenderia a luz, sentiria medo. Eu acho que foi a Vera. Não foi a Vera. Acho que foi um cara. Eu acho que foi. Ela falou, olha, tem velas aqui. Não, eu olhei aqui, foi o Wargrave que falou. Mas mesmo assim, não prova nada. Estranho. Então. Mas eu achei meio sus. Não, é meio sus que o clima tá assim, tipo, ajudando o assassino a todo Sim, custo. exato, é muito conveniente. Aliás, todos os assassinatos são muito convenientes. Pois é, né? Temos que lembrar que é uma ficção. É tudo muito bem planejado, sabe? Tipo, eles falaram, quando eles chegaram, eles falaram, nossa, que calor, que calor. Então já dá pra entender que é verão. E no verão tem essas tempestades, entendeu? É muito comum ter tempestade de verão, chover muito. Então acho que foi mais pela época do ano do que... Eu acho que isso... Mas não, eu acho que isso é pra todos os lugares. Pelo menos o que a Terezinha falou pra gente. Então, daí eles sobem, né? Todo mundo... Ela gritou, todo mundo sobe, beleza. Em tese, todo mundo sobe. Daí fica, tudo bem, como é que tá? E tal. Daí ela viu que é uma alga. E fala, não, tô tranquila, mas ela ficou muito assustada. Enfim, ainda tem um bagulho... Não, sim, mas ela tem um bagulho com uísque lá que o Blor, tipo, fala, toma esse uísque. Cai no chão? Eu acho. Não é que ela cai, mas ela, tipo, fica meio, tipo... Ela paralisada. Daí o Blor chega, toma esse fica, uísque. tipo... Daí ele fica, tipo, ela fica, tipo, não. Daí o Lombard é tipo, mano, vocês são um bando de, sei lá, eu vou lá pegar. Enquanto isso, onde é que estava o nosso amigo juiz? Não estava atrás de todo mundo, mas todo mundo achou que tava, né? Na correria, da grito da mulher. Então, mas é importante falar que o Lombard desceu, que ele... Desceu pra pegar o conhaque. Pra mim ficou óbvio. E o que vai acontecer foi culpa dele. Eu nem percebi. Só bate com as nossas outras hipóteses. Eu sou muito ruim nisso. Então isso. Ai, Ju. Porque eu também não percebi. Aí eu tava lá desfoquei. em cima. Eu notei isso agora. Também, Ju, então... Tá.
Diz quem? Não, eu tava, tipo, eu comecei a pensar de novo que tinha alguém na Eu casa. tinha Eu notado. pensei, se tá todo mundo lá em cima e aí acontece o que acontece depois, Pois como é, aconteceu? pois é. O que Daí você tem. aconteceu, Gil? Conta pra gente. Mas Eles ficam, ué, cadê o Wargrave? Todo mundo acha que ele tinha subido junto, e aí eles descem, e eles vão. É uma parte externa, não é? Que eles vão. Não, eu entendi que achei que era na era na poltrona na da sala. sala dele. poltrona. É, na poltrona. Na Ah, tá. poltrona. Então eu que lá. Tá. E aí eles descem e veem que o Wargrave está morto. Ele tá com uma capa vermelha, escarlate, de seda. Ondulosa, como é que é o nome? Meu Deus do céu. Platina, coffee. Coffee, coffee. Daí o novelo de lã também dá. É, Dá ele isso. tá com Usado uma pra peruca, costura. aquelas de juiz, meio cinza, meio branca, né? Que era do novelo de lã que sumiu. E aí eles levantam a peruca e tem um tiro na cabeça do juiz. Então, como é que ninguém ouviu esse tiro? É isso que eu fiquei pensando. Isso que eu fiquei Gente, pensando tipo, também. um tiro não é algo que você, tipo, Será coloca que a uma arma não almofada tinha e tira. silenciador? Tem duas formas, na verdade. Tem uma forma de você colocar. Porque eu sei disso, eu não sei. Dá pra você colocar, tipo, um travesseiro na frente, daí você É, eu tira acho na que sim. frente. Eu não sei também porque Ah, eu é? sei disso. Mas se ainda tiver o silenciador. Hã? É que é um revólver do Lombard. Então não parece que teria silenciador. É um revólver. É, eu resumi essa cena em lã desaparecida da Miss Branch, mais revólver desaparecido, mais cortina escarlate, igual juiz assassinado com bala no coco. As anotações pra sessão preciosas. Ok, podemos continuar. É só isso, né? É assim que acaba. Ou Ah, não? e É. daí anotei uma coisa muito suspeita. O Lombard falou, pensou. 5 soldadinhos vão ao tribunal, ver julgar o fato. Ficou puros, então sobraram 4. Esse é o fim do maldito Mr. Wargrave, o juiz sanguinário. Nunca mais vai pronunciar sentenças. Nunca mais o infame vai usar o capelo. Esse aqui é a última vez que preside uma corte. Nunca mais vai fazer sumários, nem enviar pessoas inocentes para a morte. Ah, como o Edward Seton iria se estivesse aqui. Meu Deus, como ele cairia no riso. Pra mim, isso é um psicopata que acabou de assassinar alguém por vingança. Sim. De fato. Até a metade do que você tava lendo, eu fiquei, tipo, ele só não gostava do Wargrave. Normal. Daí, depois, tipo. Porque ele sabe o nome do Edward Seton. Não, mas E passou na daí eu mídia. criei uma outra teoria alternativa. A gente tá sempre buscando um assassino, certo? Porém, Não acho e que se são cada. vários. Calma. E se cada um fosse colocado ali, especificamente porque ela tinha um ódio de outra pessoa? E Eu daí pensei nisso. nunca tinha sido uma pessoa só, mas daí cada Assassinato assassinato tinha. tinha sido uma pessoa que tinha finalmente se vingado da pessoa que ela odiava. E por isso que, entendeu? Então é sempre pessoas diferentes que estão assassinando, nunca é a mesma pessoa. Eu pensei nisso também, com isso. Porque sempre tem um suspeito muito suspeito em cada morte. Exato. Só É que nunca é a verdade. mesma pessoa. Então, Eu não sei, pra mim. Mas eu daí, pensei, vai que tá cada um Estranho. matando. mas daí não seria tão consistente com o poema e tudo mais. Sei lá. É isso que Pois eu é. coloquei como E quem contra-argumento. seria o Mr. Owen também, né? Tipo, É, como é que ele exato. sabe que as pessoas Então, odeiam mas as daí o outras? Mr. É. Entendeu? O plano do Mr. Owen era fazer eles se matarem. É Mas colocar eu não pessoas. acho que todos seriam inteligentes a ponto de Nem eu. forjar É algo verdade. Não, mas, foi só e uma não teoria serem dele mesmo. descobertos, sabe? Tipo, Não, eu também pensei nisso, mas não pensei em detalhes. tá na ideia. Então vamos fazer o É. encerramento? Vamos fazer o encerramento. Bom, então vamos lá. A gente queria agradecer muito a presença de vocês agora nesse vídeo. Eu sei que ele foi mais longuinho do que o último, mas é porque a gente leu 4 episódios, 4 capítulos. É necessário. Espero que você tenha gostado. Se inscreva. Siga a gente nas redes sociais. Desde regra. Trade regra em tudo. Se você tiver algum livro que você queira que a gente leia, coloca aqui nos comentários. Tenha um ótimo final de semana. E a gente se vê no próximo Regra de 3. Beijos, Beijo. tchau! Tchau! Iha!